A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 67º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago hoje para a leitura os capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro de Deuteronômio, a inspiração do dia. Mandamentos, promessas e advertências. No capítulo 8, trago destaque no versículo 3. O homem não viverá só de pão. O Senhor enviou provações e aflições sobre o seu povo no deserto, a fim de ensiná-los que a vida humana não consiste meramente nas coisas materiais, mas que o bem-estar, tanto físico como espiritual, do ser humano depende do seu relacionamento com Deus e da obediência à sua palavra. O Senhor Jesus citou esse trecho ao enfrentar a tentação. Às vezes, o Senhor permite dificuldades em nossa vida como uma forma de, paternalmente, de nos ensinar a depender dele com mais confiança e recebermos sua palavra com maior interesse. No versículo 7, terra de ribeiros de águas. Na época em que Israel entrou em Canaã, havia ali ribeiros, córregos, fontes de água e mananciais profundos. A escassez de água nos tempos de Elias foi um julgamento divino. Ainda hoje, Deus pode usar a seca para humilhar o seu povo e castigar os pecadores. Nos versículos 12 a 14, para que, estando farto, te esqueças do Senhor teu Deus. Quando em prosperidade e abundância as pessoas tendem a se julgarem felizes com esta vida aqui, e se realizarem na abastança material. A prosperidade traz consigo a tentação, no sentido de abastado, esquecer-se de Deus e de seus mandamentos, e de deixar de buscar as bênçãos espirituais e de não mais sentir pesar pelo pecado e do mal do mundo. No versículo 18, força para adquirires poder. Trata-se aqui de adquirir riquezas, bens. Este versículo afirma que Deus, às vezes, abençoava Israel como um sinal ou confirmação do seu cumprimento do concerto com Abraão e com os descendentes dele. Infelizmente, muitas vezes, riqueza e bens são obtidos por meios contrários aos princípios e práticas segundo a vontade de Deus. No capítulo 9, versículo 4, pela impiedade destas nações. As nações que habitavam em Canaã foram destruídas por Deus por causa da sua extrema iniquidade. Sua depravação era tão monstruosa e generalizada que Deus determinou sua total extirpação como um câncer virulento. Deste modo, a conquista e o extermínio dos cananeus por Israel era apenas de morte em escala nacional. Semelhantemente, iniquidade praticamente descontrolada teve lugar nos dias de Noé, que caracterizara o mundo no fim dos tempos. No versículo 5, destaco: não é por causa da tua justiça. A possessão da terra por Israel não era uma recompensa pela fidelidade desse povo no passado. Pelo contrário, foi concedida como um dom gratuito de Deus por seu amor e misericórdia. Todavia, Moisés advertiu os israelitas que eles somente continuariam a possuir a terra se perseverassem na fé e na obediência a Deus. Se eles se tornassem ímpios, como os cananeus, perderiam a posse da terra. Noutras palavras, o amor e a misericórdia de Deus em dar-lhes aquela terra não eram incondicionais. No caso deles se desviarem do Senhor
e se esquecerem da sua palavra, também iriam perecer. No capítulo 10 destaca o versículo 12: o ames com todo o teu coração. Repetidas vezes, Deus ressaltou a Israel a necessidade do amor do coração. Primeiro, Deus não queria que seu povo trocasse o amor sincero e profundo por ele por meras formalidades religiosas externas, tais como a guarda dos mandamentos, práticas de sacrifícios e etc. Era necessário que sempre obedecessem a Deus com um coração que o amasse e o honrasse fielmente. Para os crentes do Novo Testamento, a fé e o amor proveniente do coração também são essenciais ao novo relacionamento com Deus. Segundo, é de fato possível ler as Escrituras, orar, frequentar a igreja e participar da ceia do Senhor sem uma devoção realmente sincera a Deus. Isso chama-se legalismo. A obediência exterior e as práticas religiosas corretas têm valor e sentido somente quando são frutos da nossa comunhão com Jesus Cristo, mediante uma fé sincera nele e com um amor por ele, por aquilo que ele é e pelo que ele tem feito por nós. E por fim, o capítulo 11. E destaco no versículo 26 a bênção e a maldição. Deus colocou diante do seu povo a escolha, a bênção ou a maldição. Se obedecessem à palavra de Deus e permanecessem separados do pecado e da iniquidade das nações em derredor, a bênção de Deus viria e ficaria com eles. Se, por outro lado, adotassem os caminhos dos ímpios, a maldição de Deus cairia sobre eles. Primeiro, infelizmente, a maioria dos israelitas não levou a sério a advertência de Deus. Constantemente adotavam os caminhos dos ímpios e então padeciam sob a maldição divina. Segundo, Deus coloca a mesma escolha, isto é, a bênção e a maldição, diante do crente no Novo Testamento. Se renunciarmos ao pecado, seguirmos a Cristo e servirmos continuamente, teremos suas bênçãos e seu poder. Se deixarmos a Deus e seus justos caminhos, não teremos a sua presença, sua ajuda e sua proteção. Que a palavra de hoje toque o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. A leitura da Bíblia é o verdadeiro caminho de encontro com Deus. Ali, você ouve, escuta, aprende e se restaura diante da verdade de Deus. Amém e graças a Deus.